Quando o empregado anuncia à dona da casa que a refeição está servida, ela se levanta e se dirige às pessoas mais importantes, fazendo-lhe sinal, com um gesto e o olhar, que devem chegar à sala de jantar. Uma palavra gentil é sempre um prazer. Se a dona da casa faz mais atenção ao homem mais graduado, o dono faz à senhora, pois a ele se darão os lugares ao lado dos anfitriões. O dono ou a dona da casa, esta de preferência, antes de sentar-se, coloca com um gesto cada convidado, chamando-os pelo nome. O dono da casa somente depois é que senta. Os convidados, é natural, esperam a dona da casa sentar para fazer o mesmo. O dono da casa segura e ajeita a cadeira para sua vizinha da direita e o convidado de honra faz o mesmo para com a dona da casa. Os convidados amáveis farão o mesmo com uma de suas vizinhas, justamente aquela a quem o outro vizinho não tiver feito, ocupado com a senhora que está do outro lado. Ninguém mais dá o braço para o desfile até a sala de jantar. Nos jantares de gala, os convidados devem procurar seus nomes escritos em cartões ao lado dos pratos, mesmo porque a dona da casa não pode reter todos os lugares. Mesmo nesse caso, os convidados mais importantes serão ajudados pelos donos da casa, sem que fiquem a procurar seus cartões. Há várias maneiras de colocação dos donos da casa. Pode ser a moda inglesa, que também é a nossa, nas pontas. Os convidados mais importantes ocuparão os lugares à direita e à esquerda deles, os homens ao lado da senhora e vice-versa. É uma maneira correta, sem dúvida, mas não a melhor. Se os donos da casa sentarem ao centro da mesa, cada qual de um lado, poderão assim proporcionar mais ambiente aos convidados de honra, porque haverá mais gente a ajudá-los na conversa, que não deve ter solução de continuidade a não ser por segundos, podendo e até devendo mudar de direção e assunto, conforme os donos da casa percebam que tal matéria é mais agradável ou mais fácil aos convidados. Se a dona da casa não tiver marido, ou ele não estiver presente, pode dar como lugar de honra a cadeira do dono da casa. É uma deficiência mais elevada do que colocá-lo à sua direita. Sendo um jantar sem cerimônia, colocará nesse lugar o convidado mais velho ou mais íntimo da casa. No caso de a senhora faltar, dá-se o mesmo com o dono da casa, mas em sentido contrário. Os convidados excepcionais, um chefe de estado, um príncipe de sangue real ou da igreja, têm geralmente o lugar em que deveria sentar o dono da casa, seguindo o princípio de que a casa é sempre deles, aonde quer que se encontrem. O fato de colocar mal os convidados pode criar casos curiosos e até engraçados. Um fidalgo francês, que havia sido colocado mal e a quem perguntaram se estava à vontade, respondeu que o lugar de honra da mesa era sempre onde ele estava, fosse qual fosse. Um outro, nas mesmas condições, disse à dona da casa, retirando a condecoração que levava à lapela: "Posso sentar-me aonde a senhora quiser, mas minha legião de honra não pode." É necessário muito cuidado no colocar as pessoas, sobretudo em se tratando de estrangeiros, muito rigorosos a esse respeito. Havendo dúvida, convém consultar a pessoa mais habilitada, porque os casos são muitos e alguns difíceis de resolver. Quando há 3 senhores de alta graduação, como deve proceder a dona da casa? Possivelmente, dar ao mais importante o lugar que caberia ao marido, e aos outros 2 os lugares à direita e à esquerda de onde ela mesma estiver. Impossível resolver todos os casos neste capítulo, tanto são eles e tão complicados, dependendo até mesmo dos países de onde procedem os convidados. Naturalmente, colocam-se os convidados intercaladamente, mas não haverá mal algum se, na distribuição dos lugares, estiverem 2 senhores ou 2 senhoras lado a lado, havendo mais senhores ou mais senhoras, o que nem sempre é fácil evitar. Logo após sentar-se, o convidado retira o guardanapo dobrado e, sem afobamento, coloca-o sobre os joelhos, desdobrando-o em parte e, de certa maneira, para que ele não caia, pois é sempre desagradável abaixar-se para apanhá-lo do chão. O perfeito convidado divide sua atenção entre suas vizinhas, sobretudo aquela que o outro vizinho tiver abandonado inteira ou provisoriamente. É de bom tom enxugar os lábios com o guardanapo antes de levar o copo à boca. Claro que nunca se pode limpar os copos ou os talheres com guardanapo, como é permitido fazer discretamente em um restaurante, nem tampouco limpar os lábios com a toalha, mesmo que o empregado tenha esquecido de dar um guardanapo. Nesse caso, sem que os demais comensais percebam, deve-se pedir ao empregado um guardanapo. Segura-se a faca sempre com a mão direita, sem que o dedo toque a lâmina. O garfo é sempre usado na mão esquerda,
quando a direita estiver ocupada com a faca. Caso contrário, pode ser usado com a mão direita, quando o que se come não necessita ser cortado. Quando se toma sopa, a colher é sempre usada com a mão direita. No caso de haver sopa com um pedaço de carne ou galinha que se deseja cortar, como uma canja, pode-se usar do garfo na mão esquerda para ajudar a colher a cumprir a operação. Corta-se a carne, a galinha ou o peixe à proporção que se vai comendo, e não de uma só vez, em pedaços, para depois comer aos poucos com o garfo. O macarrão, em suas variadas formas, sempre foi motivo de debates. Dizem uns que não se corta a massa com o garfo e que se deve enrolá-la no próprio garfo, mas há uma arte assim fazer, sobretudo com a perfeição dos italianos, que costumam enrolar o macarrão em torno do garfo, ajudado pela colher, que se faz de escudo para a operação. Como este sistema é uma arte difícil e como não é possível deixar os fios do macarrão por fora da boca, o método prático é mesmo cortá-lo com um garfo e, destarte, levá-lo à boca, sem mais perigos. Salada, como a alface, corta-se com garfo e nunca com a faca, se a folha for demasiado grande para a boca, podendo-se também dobrá-la em 2 ou 3, sempre com um garfo. Aspargo come-se com os dedos, ajudados pelo garfo. Corta-se a parte mais da ponta com um garfo, podendo-se usar os dedos para a parte mais grossa, se for comível, isto é, se for tenra. Alcachofras comem-se desfolhando-as com os dedos. Quando chega a vez do fundo, operação às vezes complicada, usa-se a faca para raspar os pelos. Limpo e retirado o fundo, que é mais saboroso, usa-se o garfo para mergulhar os pedaços no molho e levá-los à boca. Pode-se usar os dedos para as asas torradas da galinha, quando o jantar não for de protocolo. Se o fizer, leve o gesto no rol de brincadeira, mesmo porque esses pedaços gostosos da galinha não poderiam ser comidos nem com um garfo nem cortados com a faca. Quando, terminando um prato de carne, restar molho no prato, o que se deve fazer? Na Inglaterra, deixa-se o molho ir para a cozinha, mas é que, nas Ilhas Britânicas, a arte gastronômica fica abaixo da etiqueta. Na França, e o hábito é generalizado, o molho é a própria arte culinária e seria doloroso e mesmo desperdício deixá-lo ir-se para a copa, ficando a gente com remorsos. Afora a Grã-Bretanha, é aconselhável que os bons degustadores tomem um pedaço de pão, onde haja mais miolo do que casca, e o passem diretamente no prato, deliciando-se com o molho. Pode-se também, sobretudo sendo uma senhora, espetar o pedaço de pão nos dentes do garfo e assim servir-se da parte mais deliciosa do prato. Nos grandes jantares de protocolo, deve-se evitar esse procedimento, mas nesses jantares geralmente se come mal. Come-se queijo forte, colocando em pequenos pedaços sobre pedaços de pão ou biscoitos, nunca os levando com a faca ou o garfo diretamente à boca. A sobremesa, sendo líquida ou quase líquida, é servida com colher, ajudada, se necessário, com um garfo. É sempre mais bonito comer com 2 talheres, mas seria ridículo tomar sorvete ou um soufflé com colher e garfo. Compota, sim. A colher se ocupa do caldo e o garfo da fruta. Um setor difícil é o das frutas, tantas e tão variadas são elas. As laranjas vêm descascadas da copa e são facilmente cortadas com faca bem afiada, ajudada pelo garfo, deixando-se o centro da fruta. Maçãs e peras são descascadas inteiras ou cortadas em 4 partes e depois descascadas, mas cuidado! O garfo espeta a fruta inteira e segura-a junto ao prato. Nunca se descasca uma fruta com um garfo tendo os dentes voltados para cima. Frutas há, como uvas, cerejas e jabuticabas, que se comem com a mão, colhendo-se os caroços ou sementes com a mão fechada e colocando-os no prato. Nunca diretamente da boca ao prato. O melão já vem cortado em fatias. Nesse caso, retira-se com a faca de prata, nunca de aço, a parte macia da casca, corta-se em pedaços e, à proporção que se corta, leva-se à boca. Se a fatia já vier cortada da copa, não há razão para se usar a faca. Raramente se servirá banana em uma refeição de cerimônia. Se, porém, houver banana, a maneira certa é comê-la decididamente com a mão, abrindo-se a casca em flor. Banana comida de garfo e faca, como até pouco tempo se fazia em alguns países da Europa, é pernóstico e a fruta perde o gosto. O café bebe-se indiferentemente à mesa ou fora dela, mais comumente fora dela, para que se desmanche o grupo feito durante a refeição e cada convidado possa mais livremente mudar de roda e procurar conversa com quem bem entender. A dona da casa serve o café se o número de convidados não for além de 10 ou 12. Caso contrário,
como não pode ela ficar longo tempo sem se ocupar dos convidados, deve o café ser servido pelos empregados. Um deles trará a bandeja com as xícaras e o outro terá o açucareiro em uma das mãos e o bule na outra. O açúcar não deve vir servido, porque cada pessoa tem sua dose e seria incômodo e feio estar tirando açúcar da xícara para despejar no pires ou em outra xícara. O último ato de um jantar são os digestivos. O dono da casa toma o leme, pois compete a ele, não à senhora, oferecer e servir espíritos e licores. Sendo poucos os convidados, pode servir a todos, a começar pelas senhoras. Se forem muitos, servirá uma ou duas senhoras e um ou dois convidados mais graduados, pedindo aos demais que se sirvam eles mesmos e à vontade. O empregado deve ajudar os convidados, oferecendo as variedades e servindo os menos hábeis ou os mais tímidos. Cuidado em não falar com a boca cheia. É um dos piores atos em sociedade e prova absoluta e decidida de falta de modos. Nunca se pode arrotar, mesmo que se diga que na China é prova de satisfação do convidado. No caso em que o arroto não possa ser contido, quem o faz deve excusar-se em voz baixa e os demais devem fingir que não perceberam o que se passou. Nunca se assopra a sopa, se estiver muito quente. Tendo paciência, ela esfriará por si mesma. Também não se deve virar o prato fundo para com a colher tomar o resto da sopa que ficou no prato. Misturar os vários alimentos, carne, batata, arroz e legumes, fazendo um bolo, é do mais total mau gosto.